Fala galera do canal, vamos focar! Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha. Minhas redes sociais estão aqui. Me segue no Instagram e me segue no Facebook. O tema da aula de hoje é Reino Protista, Microalgas e Macroalgas. Você ficará fera com relação a esses assuntos. Beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então, galera, a gente começa aí analisando o filo Euglenophyta. Aí você me pergunta, professor, mas por que o filo 2? Porque o filo 1, que é o filo Protozoa, nós estudamos na aula anterior. Então, procura a minha aula sobre reino protista e o filo Protozoa para você assistir. Então, o filo Euglenophyta é o primeiro filo com relação à representação das microalgas. Lembrando que o reino protista ele é representado pelos protozoários, microalgas e macroalgas. O filo Euglenophyta é representado por indivíduos unicelulares, por microalgas, por algas ou microalgas unicelulares e que apresentam ampla capacidade fotossintetizante. Então aqui, ó, são protistas livres e fotossintetizantes. Eles são comumente encontrados em água doce, especialmente quando é rico em materiais orgânicos, com alguns membros marinhos e endossimbióticos, ou seja, indivíduos que realizaram aí uma relação endossimbiótica com outros indivíduos e mantém essa relação aí para o resto da vida. Alguns indivíduos euglenófitos ou algumas microalgas euglenófitas, elas são patogênicas, elas provocam quadros infecciosos, principalmente do trato digestório. E o principal exemplo que eu coloco para você aqui é a Euglena viridis, que é essa microalga aqui que você consegue visualizar, um indivíduo unicelular altamente fotossintetizante e que pode ser transmitido, uma pessoa pode adquirir essa microalga através de água e de alimentos contaminados. Filo número 3, filo Chrysophyta ou Bacillariophyta. Aí você me pergunta, professor, e esse filo? Esse filo é o filo que representa as microalgas amarelas ou douradas. Também são indivíduos de vida livre, unicelulares e que apresentam capacidade de formação de uma estrutura ou carapaça calcária devido à absorção de carbonato de cálcio existente no meio onde esses indivíduos estão vivendo, ou seja, em seu habitat natural. Então, ó, são microalgas amarelas, produzem uma estrutura calcária, são chamadas de diatomitos ou diatomáceas. Muito cuidado com essa informação, porque os vestibulares cobram. Filo número 4, filo Pirrophyta ou Pirrófita. Bem, esse filo é o filo que representa as microalgas vermelhas, mas que podem apresentar também outras colorações, como verdes, azuis, etc. Então, ó, são as microalgas vermelhas, tá aqui, ó. São chamados de dinoflagelados porque apresentam 2 flagelos e se locomovem em rodopíos. Quando se acumulam excessivamente em um determinado ambiente e o seu acúmulo está relacionado à quantidade de matéria orgânica livre no meio, é o que nós vamos chamar de eutrofização, produzem toxinas que poluem o meio ambiente e contaminam os animais. É o famoso fenômeno da maré vermelha, mas que pode apresentar outras colorações também. Tá aqui, ó, provocam o fenômeno da maré vermelha. Então, muito cuidado com essa informação. Microalgas vermelhas que estão inseridas no filo Pirrófita, ou essas microalgas também são chamadas de pirrofícias e provocam o famoso fenômeno da maré vermelha, mas que pode apresentar também outras colorações. Filo número 5. Agora a gente entra no grupo das macroalgas, ou seja, das algas pluricelulares, também bastante cobrado nos vestibulares aí de todo o país, uma vez que essas algas pluricelulares apresentam grande importância econômica. Então, o filo Chlorophyta, filo número 5, ele representa aqui, ó, as macroalgas verdes. O principal gênero desse grupo, desse filo, é um gênero chamado de Sargassum. Por isso a nomenclatura Sargasso, em homenagem a esse gênero de alga, ou seja, as algas verdes. E acabou a gente usando, por convenção, todos os tipos de algas a gente acaba chamando de sargaço, mas lembrando que o gênero Sargassum
é característico do filo clorofita ou algas pluricelulares verdes. Apresentam grande importância econômica porque são utilizados na produção de alimentos, como por exemplo na culinária oriental, e o principal gênero é o gênero Sargassum. Então, filo número 6, filo Rhodophyta, é o filo que representa as macroalgas vermelhas. Essas macroalgas elas são muito importantes economicamente, porque a partir dessas macroalgas se retiram aí 2 açúcares, 2 polissacarídeos. Um chamado de carragenano ou carragenina, que é utilizado na indústria de sorvetes, tá? Para a produção de sorvetes, e um outro açúcar chamado agar-agar, que também é um polissacarídeo, utilizado para a produção de cápsulas de remédios, cápsulas de drogas, e também utilizadas aí como meio de cultura em laboratórios de análises clínicas. Então, olha o que eu coloco para você, são macroalgas vermelhas, apresentam grande importância econômica devido à extração de 2 polissacarídeos. Presta atenção a essa informação. Bem, a gente entra agora no filo número 7, que é o filo que faz a representação das macroalgas pardas ou marrons, que é o filo Phaeophyta. Vale colocar que o filo Phaeophyta, ele também é representado por macroalgas, está aqui, ó, marrons ou pardas, que apresentam grande importância econômica devido à extração de um polissacarídeo também chamado de algina ou alginato. Vale colocar que esses 3 grupos de algas, as algas verdes, vermelhas e pardas, são chamadas naturalmente ou empiricamente de sargassos. Mas você que estudou comigo, você sabe muito bem que o termo sargasso deriva do gênero Sargassum, que é um gênero característico das macroalgas verdes. Então, preste atenção a essa informação, que ela é muito importante aí com relação aos principais vestibulares do nosso país. E aí, galera, como eu coloquei para você, a partir das macroalgas pardas ocorre a extração de um açúcar chamado de algina ou alginato. Esse açúcar é muito utilizado nas indústrias de tintas, vernizes, colas e outros. Então, consequentemente, esse filo também movimenta de forma eficaz a economia. A textura das tintas, dos vernizes e das colas acontece devido à ação desse açúcar, algina ou alginato. É ele que é utilizado de forma muito eficiente nessas indústrias que eu acabei de colocar para você. Então, preste atenção a esta informação. E nós chegamos ao 8º filo do reino protista, que é o filo Gymnomicota, beleza? Aí você me pergunta, professor, o filo Gymnomicota, ele vai ser representado por indivíduos que são patogênicos, como os protozoários, por indivíduos que são microalgas, indivíduos que são macroalgas, nenhum, nem outro, nem outro. O filo Gymnomicota representa indivíduos que transitam do reino protista para o reino fungi devido às suas características. Olha aqui o que eu coloco para você. Dentro desse filo aqui, nós vamos encontrar indivíduos que se desenvolvem em ambientes úmidos e com baixa luminosidade, diferentemente dos outros protistas que nós estudamos até o momento. Então, ó, olha o que eu coloco aqui, ó. São protistas com características de fungos, vivem em ambientes úmidos e com baixa luminosidade. O principal exemplo são os mixomicetos. Memorize essa informação. Mixomicetos, principal exemplo do filo Gymnomicota, que ainda está inserido no reino protista. Então, galera, essa aula foi sobre reino protista, microalgas e macroalgas. Eu detalhei para você todas as informações de suma importância que você precisa saber sobre o reino protista. Beleza? Se inscreve aí no meu canal, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E até a próxima aula. Vamos focar!